Olá pessoal, eu sou o Cristiano da Infocel JK. Sou o criador do curso Manutenção de Celular do Básico ao Avançado com reparos em placas, Android e iPhone. Pessoal, tem bastante comentário nos grupos que eu participo, tá? De alunos, e é uma dúvida que eu sei que realmente não aprende de uma hora para outra, tá? Tem coisas que a gente tem que estudar mais, compreender, fazer simulações, e o que o pessoal fala muito para mim, me pergunta muito, é sobre a importância dos componentes, porque muitas das vezes vai fazer uma remoção de um conector, remove um resistor por acidente, ou um diodo de proteção, ou até mesmo quando fica em fuga. Essa é uma plaquinha do Samsung, tá? Só para meramente mostrar o circuito, porém o circuito que eu vou mostrar para vocês é um circuito totalmente diferente, tá? Eu simulei um circuito, fiz alguns cálculos aproximados só para ter uma expressão melhor do que eu quero passar. Esse circuito ele é composto de uma bateria, tá? 5.2 volts. Nós temos também a bateria, 5.2 volts. Temos um diodo Zen com uma tensão Zen, tá? Uma barreira Zen de 5,5, ou seja, se está passando 5.2, ele aguenta até 5.5 antes de entrar em trabalho. Então tem um consumo de 0 ampere e 0 volt na diferença de potencial. 5.2, malha positiva, 0 volt, malha negativa. Essa bateria, o circuito está drenando dela 80 mA, todo o circuito está drenando 80 mA. Temos também mais dois capacitores, 1 microfarad apenas, tá? A mesma coisa, estão carregados. E a diferença de potencial nessa malha, 5.2 volts, a malha positiva, e 0 volts negativa. Então temos essa diferença de potencial. Temos também em série, para dividir tensão, uma resistência, um resistor de 40 ohms, tá? Está consumindo a mesma corrente da nossa bateria, o mesmo consumo, 80 mA. E do outro lado tivemos uma queda de tensão e está sendo oferecido para o circuito adiante 2 volts. Ou seja, tivemos uma divisão de tensão. Porque o nosso circuito ele compõe dois diodos emissores de luz, dois LEDs, um verde e um vermelho, e uma resistência em paralelo dividindo corrente. O diodo emissor de luz, o LED, ele dependendo da sua cor, consome 20 mA, 30, 35, vai depender muito da sua cor, né? Sua intensidade de brilho, tá? E a sua tensão de trabalho também, 2 volts para essas cores, mas aproximadamente a tensão que é aproximada depende muito da cor. Quando o LED ele muda o seu tamanho, muda a sua intensidade de brilho, ele vai ter uma exigência diferente de corrente e de tensão. Mas colocamos esse resistor em paralelo para dividir essa corrente, 50 ohms, e ele está consumindo 40 mA. Essa divisão é importante porque se eu tirar esse resistor, o consumo vai ser dividido entre esses dois caras e pode ter um desgaste no circuito. Então vamos entender algumas coisas primeiramente. Vamos ver se está tudo ok. Está tudo ok, dando para mostrar. Legal. Então vamos lá, temos um diodo Zener. Esse diodo é como se estivesse desligado do circuito. Ele, para começar a trabalhar, tem que começar a atingir a sua tensão de trabalho, 5.5 volts. Ele está desligado. Mas se tiver algum surto nessa malha, na entrada positiva de 5.2 volts, simulando um carregador, ele vai começar a entrar em trabalho, vai começar a dispersar por terra tudo aquilo que vem em excesso naquela malha, tudo que não é necessário para a malha trabalhar, ou até mesmo entrar em ruptura. Pode entrar em curto, pode abrir, pode queimar, pode ser várias coisas, dependendo da tensão, vamos botar para cá, da tensão que for injetada a mais na malha positiva. Vamos fazer uma simulação. Vamos fazer uma simulação como se tivesse um pico, tá? um excesso de tensão, vamos supor que chegou a 6 volts. Chegou a 6 volts, um pico de tensão. Então ele rapidamente já começou a consumir algo. 225 nanoampere, muito pouco. Um ganho de corrente, um consumo de corrente muito pouco.
mas ele teve essa variação, conseguiu dispersar por terra algo, mas muito pouco. Vamos simular que esse pico foi um pouco maior. 6,34 volts. Você pode observar que já está consumindo 31 mA e está jogando essa corrente por terra. Jogando por terra esse excesso de corrente. Vamos ver qual foi o resultado no resto do circuito. A nossa bateria está consumindo mais. De 80 passou para 139 mA. O nosso resistor está consumindo mais. Ele está transformando essa corrente em calor, vai estar aquecendo também, tá? Por isso que muitas das vezes o resistor aquece e você pensa que está com problema, mas não é, porque o consumo em corrente dele aumentou, de 80 para 107. A nossa tensão, ela variou em 0,5 volts. A nossa resistência está dissipando um pouco, tá? Essa corrente por terra aumentou em 1,1 mA, mas os nossos LEDs tiveram um ganho muito grande, 33,1 mA, ou seja, 13,1 mA a mais. Ele vai brilhar mais corrente, vai brilhar mais. Agora vamos lá, vamos simular que esse surto aconteceu depois de uma oxidação e numa limpeza ou numa troca de um conector, você teria removido essa resistência e não tivesse colocado uma outra. Vamos supor, removeu essa resistência numa oxidação, ela saiu do circuito, eu não dei importância, está em paralelo, não coloquei outra. E teve esse excesso de tensão na VBus. 6,34 foi um pico, tá? Esse pico de tensão aconteceu e os nossos LEDs estão consumindo 53 mA, queimaram. Eu estou simbolizando com LED para ficar um pouco melhor de explicar, né, o que acontece quando ele brilha mais, quando ele queima, quando ele trabalha no seu pleno funcionamento, só para dar umas explicações. Então é importante manter o circuito do jeito que ele se encontra, para não ter esses problemas, para que ele funcione perfeitamente. Mas teve esse ganho corrente, tá? Porque nossa fonte, nossa bateria, ela ofereceu uma tensão maior do que o necessário. Foi um pico, mas se for só um instante, esses componentes vão ajudar a proteger o circuito, que também tem sua tolerância, tá, em ganho de corrente e tensão. Ele vai ter a sua corrente de trabalho, sua tensão de trabalho, tá? Não vai ficar 6 volts a vida toda, 7 volts a vida toda. São variações que tem na nossa rede, no nosso carregador, que ocasiona esse ganho. Mas vamos supor que deu um pico muito grande. Deu um pico, disparou para muito. De repente entrou 8 volts. O nosso diodo, ele começou a consumir, deixa eu organizar novamente, ele começou a consumir 1 ampere e 310 mili, ou seja, ele está jogando tudo para a terra. Toda a corrente que está sendo oferecida pela nossa bateria está sendo jogada para a terra. Consequentemente, o nosso circuito ele parou de funcionar. Tá? Aqui deu um consumo de 49,2 miliar. Pode ter queimado algo ou não, tá? Porque se ele entrar em ruptura total, aí sim, vai passar muita tensão, vai queimar. Mas se ele entrar em curto, ele vai jogar por terra. Pode ser que esse circuito ele parou de funcionar. E a corrente, ela sempre vai procurar o caminho mais fácil de se encontrar com o GND, com terra. A corrente, ela passou da malha positiva, encontrou essa saída aqui, ó, então ela veio para o negativo. Ela vai se concentrar nesse componente e, através do efeito Joule, vai provocar um calor em excesso. É onde vai aquecer o componente. Esse tipo de comportamento pode acontecer com capacitores, porque os capacitores, na sua grande maioria, que fica em paralelo, das nossas armaduras que se polariza positivo e negativamente, temos o dielétrico que deixa elas isoladas uma das outras, mas quando se acumula impureza dentro dos capacitores, possa ser que só tenha uma fuga, tá? Uma fuga é uma passagem de corrente da malha positiva para negativa, ou que ele vire um curto muito forte, e aconteceria igual está acontecendo com o nosso diodo. Passaria tudo para a terra.
aonde o capacitor esquenta, aonde o diodo esquenta. E eu já peguei também, tá, malhas. Vamos voltar ao circuito para o que estava. Eu já peguei também malhas onde possuem resistências de baixo valor que também entraram em curto. Quando são resistências de valores altos, geralmente altera para mais, muito para mais. Se for de 10K, vai lá para 30K. Se for de 100K, vai para 200, 300K. Fica uma resistência muito alta. Ou seja, quanto maior a resistência, maior a oposição à passagem da corrente. Acontece, né, de não ter trabalho do outro lado, porque ela vai bloquear essa passagem da corrente. Mas eu já peguei resistências em paralelo, por exemplo, igual a essa aqui, ó, com 40 mA, onde seu núcleo ele é bem próximo um do outro, que é quase que um jump, eles se unem internamente e viram um jump, e entrar em curto. Foi casos raros, tá? Eu vi na minha vida 2 que aconteceu comigo em sala de aula e 2 que eu vi em 2 cursos que eu fiz diferentes, 2 cursos online, que aconteceu sim de entrar em curto, uma resistência de baixo valor, tá? De baixo valor. Resistência alta geralmente altera para mais. Quando mole, então oxida, aí vai lá para cima. Então é importante você sempre preservar o seu circuito, por isso, tá? A fuga de corrente também acontece no diodo Zen. Quando essa tensão de trabalho Zen, ela começa a ser agredida constantemente, as suas propriedades internas, a sua barreira de potencial começa a ficar defasada, começa a ter uma queda na sua tensão Zen. O que acontece é que vai baixando a sua capacidade de bloqueio dessa tensão, que seria esse pico, essa descarga. Por exemplo, se ele baixar para 5 volts, baixou para 5 volts, é 5.2 a nossa tensão da bateria, mas o diodo, ele já por natureza, ele vai consumir algo para trabalhar, então vai estabilizar. Mas se for baixando um pouco mais, botar 4.6, ele já vai começar a ter um outro comportamento. Ele já está consumindo, deixa eu puxar mais para cá, aí 10,5 microampere. Baixo, né? Microampere, muito baixo. Mas já estamos tendo uma fuga. Vamos tentar verificar como essa fuga acontece de maneira real, tá? Foi para 4.2, 1 volt de diferença. Então ele começou a ter uma fuga por terra, aquele consumo de 150 mA, consumo baixo, 150 mA, ele é derivado dessa fuga. A nossa tensão Zen, ela teve uma defasagem na sua barreira de potencial, então ela começou a diminuir de 5.5, 5.6, baixou para 4.2, 1 volt, 0.3 de diferença. Esse excesso de tensão, porque ele não está aguentando mais suportar essa tensão, está jogando por terra, está tendo essa fuga. Isso acontece, o desgaste natural de tanto trabalhar o componente, trabalha o tempo todo, os carregadores paralelos, tomadas com muitas adaptações, muita instabilidade na nossa rede elétrica, acontece muito isso. Agora vamos falar um caso interessante, vocês já ouviram falar do PM8952, o Motorola está dando muito problema, né? Os aparelhos novos estão colocando, tanto o Samsung também, tá? Eles têm um OVP, um OVC, tá? São umas proteções sobre voltagem, sobre corrente, já para evitar esse desgaste do circuito à frente. Porque qualquer anomalia na parte de trás pode encarretar um efeito cascata, né? Um efeito avalanche. Queimou atrás e vai direcionando por toda a malha esse excesso de corrente, tá? Quanto maior for a tensão, mais força vai ser impulsionada, empurrada esse elétron malha à frente e vai vir queimando alguns circuitos. Então, eles estão colocando uns OVP para fazer essa proteção e com ela evitar que queime os circuitos mais importantes, porque é mais fácil você trocar um OVP, proteger a malha dele para trás do que queimar um PMI ou um IFPMIC, né? Que vai ocasionar na falha total do aparelho. Dependendo do aparelho, ele não vai funcionar mais,
porque esses IFPMI, ou PMI, eles controlam outros circuitos também, como flash, como áudio, como backlight, vai depender muito, imagem, né? Faz a função do drive de backlight, drive de Chatenu, ou faz os codecs de áudio, estão dentro dele. Então vai depender muito do aparelho, mas é importante que você respeite os componentes que foram compostos na malha, tá? E coloque de volta. Se você não tem o valor do componente, vai no nosso manual de serviço, esquema elétrico, e lá você consegue sim, tá? Você vai conseguir ter esses valores. Se você não tem esses valores, pega uma placa igual, tire e meça, né? Já coloque num caderninho para você ter esses valores guardados. É sempre bom você medir, porque nossa cabeça não aguenta tanta informação. Então, pessoal, é uma explicação assim um pouco rasa, mas para que vocês tenham um pouco mais de noção de como funciona o comportamento da corrente da tensão nessas malhas e como ele passa através dos componentes. Eu fiz essa simulação meramente ilustrativa, mas que sirva para vocês, né, fazer alguns testes. Se você quiser fazer essas simulações, eu estou utilizando um programa chamado Every Circuit. Every Circuit eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? O link do nosso curso online também vai estar na descrição. É o Every Circuit. Se você quiser usar no PC, vai ter que baixar um emulador. Vou deixar o emulador também de Android para você utilizar no seu PC, ou você baixe no seu iOS ou no seu Android. Lembrando que eu tenho uma versão paga, paguei $15, então eu tenho mais possibilidades de circuito. Se você fizer grátis, você vai ficar limitado, mas consegue colocar 3, 4 componentes e fazer algumas simulações bacanas. Ver o comportamento na queda de tensão, a divisão de corrente, tá? Como funciona o diodo N, ou como funciona a tensão que trabalha um LED, derivado de suas cores, né? Cada cor vai ter uma tensão de trabalho, uma corrente de trabalho. Então, é bacana, tá? Vai ficar na descrição do vídeo, você dá uma olhadinha lá. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Nosso curso de manutenção de celular com reparos em placa do Android e iPhone, do básico ao avançado. Muito obrigado e sucesso a todos nós.